Para conversar comigo sobre essas pesquisas, eu trago aqui o Tiago, cientista político, Tiago Valenciano, né, que a gente vai falar sobre uma pesquisa específica de redes sociais, e também vou convidar aqui o Afonso Benites, também editor executivo do SBT News, para também trazer uma outra pesquisa aí sim entre os eleitores. Tiago, começando por você. A gente está terminando, estamos fechando aqui esse levantamento exclusivo. O SBT teve acesso ao levantamento exclusivo das redes sociais, de redes sociais. Queria que você falasse um pouco sobre essa pesquisa, mostrando o seguinte: a base de apoio do presidente Bolsonaro continua ativa. O que é que isso significa, Valenciano? Olá, Léo. Olá, quem nos acompanha pelo SBT News. Na verdade, o que a gente tem visto é que parece que existe um muro em relação ao Bolsonaro, que tudo que bate nele, bate e volta, né? Parece que nada acaba pegando no Bolsonaro quando a gente observa o engajamento que ele tem nas redes sociais. Esse levantamento aí feito pela Popvox, que é uma empresa especializada em comportamento eleitoral nas redes sociais e também nos portais de notícia, mostrou o que para a gente? Mostrou que o bolsonarismo conseguiu mobilizar praticamente 2 bilhões e 200 milhões de interações em torno desse tema. E a rede de apoio, ela continuou muito forte, muito engajada, principalmente nas redes sociais, tratando-se do X, o antigo Twitter, e no Instagram, e as matérias de mais relevância contra ou noticiando a operação surgiram com muita força dentro da imprensa e não dentro das redes sociais. O que isso acaba refletindo para nós? Reflete, em primeiro lugar, que o bolsonarismo continua forte e bem mobilizado em relação às redes sociais. Esse, inclusive, foi um dos temas que o próprio Partido dos Trabalhadores identificou nas eleições de 2018, que foi um dos motivos que o PT entendeu por que perdeu aquela eleição, não o principal motivo, mas um dos motivos que o PT acabou mostrando a sua derrota eleitoral, que não havia essa base de sustentação nas redes sociais, ou essa articulação com um público muito fiel de rede social. E um segundo momento nos mostra também que quanto mais jovem a classe, ou a faixa etária, melhor dizendo, quanto mais jovem você pega dos 25 aos 34 anos, menor a adesão ou menor o sentimento de acreditar que a defesa criada, a narrativa criada pelo bolsonarismo em torno dessa operação da semana passada, ela acaba resistindo, ela acaba tendo permeabilidade. Quanto mais velha a faixa etária, quanto mais velho a classe de pessoas que está relacionado ao tema das operações da semana passada, maior adesão o bolsonarismo tem. Isso mostra o que para a gente? Essa pesquisa feita aí, Popvox, com parceria com a Digimax, mostrou o que para nós? Mostrou que aquela primeira hipótese de que o bolsonarismo ele trafega bem com o famoso tiozão do Zap, dá certo. Mostra para a gente que o Bolsonaro tem essa grande adesão no público mais idoso e é um público muito engajado em torno das redes dele. É um público que acredita na ideia que ele está passando, na proposta que ele está defendendo e mais. É um público que se engaja e passa essa informação adiante. Diferentemente dos portais de notícia que trouxeram informação, e nós não tivemos um engajamento tão forte assim das pessoas repercutirem essa notícia, principalmente nessa faixa etária dos 25 aos 34 anos. Então, me parece, o Léo e quem nos acompanha pela SBT News, que é uma parede muito forte em torno do Bolsonaro e do bolsonarismo. E essa parede se mantendo forte, coesa, intacta e assim, intransponível, né? Uma parede que se formou com muita solidez, com muita rigidez, faz com que o nome do ex-presidente da República se consolide ou se mantenha tão forte assim para a disputa eleitoral do próximo biênio, ou se ele puder vir a disputar as eleições presidenciais daqui a 2 anos. Você fique mais um pouco com a gente, para a gente também comentar mais sobre essa pesquisa, mas eu chamo agora o Afonso Benites, que é editor executivo aqui do SBT News, para comentar o seguinte: a gente esperava, Afonso, de certa forma, uma força nas redes, essa força nas redes do bolsonarismo, né, do Bolsonaro, essa pesquisa ela confirma algo que, de certa forma, a gente já imaginava, porque a gente sabe que os atores ali, personagens bolsonaristas, eles continuam muito fortes na rede e esse país ainda tem essa polarização. Agora, você nos traz essa pesquisa, Afonso,
e eu queria que você desse detalhes sobre ela, que não é só isso, na verdade, né? Não é só essa força, vamos dizer assim, nas redes sociais. Há também, e aí palavras minhas, evidentemente, um negacionismo em relação também à própria tentativa ali da operação da Polícia Federal. Queria que você fizesse um pouco dessa avaliação para a gente, Afonso. Muito obrigado aqui pela presença, pela gentileza com a gente. Obrigado, Léo. Boa tarde a você e a todos que nos acompanham também. Nessa semana passada, logo após a operação da Polícia Federal, o Instituto Atlas Intel fez uma pesquisa que constatou que 1,3% dos eleitores de Bolsonaro em 2022 continuaram apoiando, mesmo depois que a operação trouxe aquela série de provas, série de evidências de que Bolsonaro e o seu grupo político tentaram dar um golpe de Estado. 94,4% dos eleitores dele naquele ano, em 2022, seguem sendo simpatizantes de Bolsonaro. Ou seja, ele perdeu muito pouco. 1,3% só deixaram de apoiá-lo. Ainda assim, se você for ver, entre os apoiadores, os governadores, os prefeitos, todos que foram eleitos ali diante daquela onda de bolsonarismo, poucos manifestaram apoio ao Bolsonaro. Teve até uma cobrança ali do coronel Ricardo Melo de Araújo, que foi escolhido para ser o vice do Ricardo Nunes, nas eleições municipais de São Paulo neste ano. Ele cobrou ali dos líderes partidários da direita um apoio maior ao Bolsonaro, uma manifestação de apoio pública. Ele disse em vídeos que estão circulando aí nas redes sociais bolsonaristas: gostaria de ouvir aqui os nossos representantes de direita. Temos eleições municipais chegando e os grandes líderes da direita não se manifestaram. Temos deputados, senadores, governadores de estado, muitos foram eleitos nas costas do nosso presidente e o povo está meio perdido. Então essa cobrança está explícita por parte de alguns. E assim, de fato, só um dos 13 governadores eleitos que foram apoiados por Bolsonaro em 2022 se manifestou. Foi o Jorginho Melo. O Jorginho, ele foi assim, ele até mostrou um apoio, foi um apoio explícito ali dele. Falou que não tem impacto nenhum essa operação da Polícia Federal contra o Bolsonaro e que a Polícia Federal parece que não tem mais o que fazer. Diz que está buscando pelo em ovo e chamou Jair Bolsonaro de um homem decente. O que chama atenção também, Léo, é que os governadores dos estados mais populosos não se manifestaram a favor do Bolsonaro. E os 3 foram eleitos na onda ali do bolsonarismo, a segunda onda do bolsonarismo, né, a de 2022. O Romeu Zema, de Minas Gerais, o Tarcísio de Freitas, de São Paulo, e o Cláudio Castro, do Rio de Janeiro, ficaram calados até o momento. Isso tem sido cobrado ali entre os militantes do bolsonarismo para que eles se manifestem, eles demonstrem esse apoio ao ex-presidente. Muito bem. Tiago, voltando, muito bem, Afonso. Voltando aqui, Tiago, retomando um pouco do que o Afonso está tratando aqui em relação a esse aspecto eleitoral, que claramente tem um reflexo nessas eleições agora de outubro, e rememorando um pouco aqui da entrada na Natália Fruet, falando da estratégia da defesa em recuperar tanto essa questão, né, do passaporte, como também um vínculo de comunicação com o Valdemar Costa Neto, a gente vê claramente que o PL pode até não ter Bolsonaro na cédula, na urna. Na cédula não, né? Porque não estamos com voto impresso, estamos com voto na urna. Pode até não ter o Bolsonaro na urna, mas tem um cabo eleitoral de força, com força, e que essa pesquisa também, Tiago, nesse aspecto, ela mostra que personagens que não têm a força do Bolsonaro, né, não tem aquela, vamos dizer assim, esse muro de defesa, como você muito bem colocou aqui, outros personagens acabaram sim muito mais afetados nas redes sociais em relação ao sentimento dos internautas. É isso? Isso mesmo, Léo. Outros personagens acabaram sentindo um pouco mais, porque a operação em si, ela provocou mais raiva e desconfiança em alguns momentos, né? Então, essa raiva que a operação deixou foi a raiva no sentido de que, olha, não é bem isso que estão falando, eu estou defendendo o meu presidente. A gente está com aquele meme nas redes sociais do meu prefeito isso, meu prefeito aquilo, e isso vale para o Bolsonaro em relação ao meu presidente, que é a figura que o eleitorado bolsonarista acaba defendendo. Mas nós também vimos, por outro lado, além dessa defesa tão forte, tão engajada, os personagens políticos tirando esse corpo fora e acaba preocupando. Por quê? Porque esse distanciamento dos personagens políticos que estiveram muito próximos do Bolsonaro
em 2022 nos retrata que o meio da política é muito cruel, muito perverso. É cada um por si e Deus tentando salvar todos nós, né? Já que Deus também é uma das palavras da moda que gira em torno do bolsonarismo, além da família e da nossa pátria, né? Então, na hora que eu vou invocar Deus, eu só quero que Ele me salve, né? Eu não quero que alguém esteja próximo de mim, muito menos o Bolsonaro, não quero estar envolvido. Por quê? Porque esses governadores que ficaram até, de certa maneira, um pouco distantes aí da defesa do Jair Bolsonaro, também pleiteiam alguma coisa em 2026. Seja a reeleição estadual, conversando com o eleitor de centro, que o levantamento aí da PopVox mostrou para nós, que é um eleitor que não conversa tanto assim com o bolsonarismo, e também, é claro, tentando entrar no vácuo dele para a disputa de 26, se ele não estiver na urna, como bem você colocou, Léo. Então, os sentimentos trazidos é mais a desconfiança da notícia, ou seja, a ideia do muro ainda prevalece, o bolsonarismo mantém com esse muro que tudo bate e volta e nada pega no ex-presidente da República, e essa desconfiança ela está personificada nesse muro, nessa analogia que eu acabei de trazer aqui, e também esse sentimento de raiva, de ódio, de que, olha, os veículos de imprensa estão contra nós. O Bolsonaro atentou contra os veículos de imprensa em boa parte do seu mandato, né? Poucos deles estiveram alinhados ou próximos, pelo menos, do presidente da República, nessa forma mais disruptiva de comunicar. E aí, talvez, essa ideia dele de comunicar o tempo todo com uma comunidade de fãs, engajada, permanente, que acredita em tudo aquilo que ele fala, fez também o reflexo contrário. Criou um outro muro, de uma outra ponta, né, que ele não pôde conversar com o eleitor mais de centro e acabou isolando na disputa eleitoral, com o eleitor cada vez mais engajado e menos propenso em conversar com o eleitor mais de centro, que é aquele que define as eleições do Brasil, pelo menos nos estudos de comportamento político, desde 1994. Tiago Valenciano, cientista político, trouxe para a gente essa pesquisa exclusiva aqui. Agradeço aqui, parceria aqui com a SBT News. Forte abraço, agora sim para você, uma boa noite. Boa noite, Léo. Obrigado pelo convite. Um abraço ao Afonso também. Estamos sempre à disposição. Muito bem, eu continuo com o Afonso aqui para fazer mais uma pergunta aqui ao Afonso. Afonso, do mesmo jeito que parte dos apoiadores de Bolsonaro, vamos dizer assim, aí também mais uma vez aqui a expressão é minha, tem um negacionismo, mostra um negacionismo em relação a essa operação da Polícia Federal, a esquerda também nega, ou pelo menos parte da esquerda, também nega a força eleitoral e política de Bolsonaro. Isso é muito claro, né? Tem hora que a esquerda acha que, de fato, pode isolar e que vai ser uma eleição, vamos dizer assim, de outubro, ou mesmo uma eventual reeleição de Lula muito mais tranquila, afinal de contas, Bolsonaro não vai poder, né? Está proibido de disputar as eleições. Eu queria que você fizesse uma avaliação. A gente está muito longe ainda das eleições, é um ano eleitoral, mas os candidatos ainda ali estão em definição. Mas o que é que neste momento, a partir dessas duas pesquisas, tanto a pesquisa ali com eleitores, quanto essa pesquisa a partir de emoções e sentimentos do internauta, o que é que dá para a gente prever já começar a esquentar aí as análises em relação à eleição de outubro? Léo, o Bolsonaro ele ainda é um cabo eleitoral muito forte. Se você olhar a pesquisa, eles mostram um pouco isso. Só que os políticos ali, as lideranças partidárias, estão envergonhadas em dizer que são apoiadas pelo Bolsonaro. Só que vamos só lembrar um pouquinho aqui. 1,3% dos que votaram nele em 2022 deixaram de apoiá-lo. Isso é muito pouco, levando que ele teve quase metade dos votos no país inteiro. A eleição de 2022 foi muito apertada. Assim, por mais que o nome dele não apareça na urna, lá em 30, em 26 ou em 30, assim, agora, neste ano também, tem esse peso, esse apoio dele ali. Agora resta saber se os candidatos vão ter coragem de falar assim, olha, eu sou o candidato do Bolsonaro. Ele continua com esse discurso, vai continuar com esse discurso que ele é contra o sistema, que ele é contra tudo e contra todos. É inegável que ele vai seguir essa linha. Essa manifestação que ele está convocando agora para o dia 25 vai mostrar um pouco, 25 de fevereiro em São Paulo, vai mostrar um pouco dessa força dele. Vamos ver ali qual vai ser o tamanho dela. O que ele mesmo falou assim, olha, o importante é a foto que vai ter lá nessa manifestação. Isso ele quer seguir no caminho que ele sempre segue, o que é das redes sociais.
ele conseguir uma foto ali expressiva, uma manifestação expressiva a favor dele, ele vai usar isso aí por meses e meses e vai poder ficar vendendo o seu próprio peixe ali. Olha como eu sou importante, não me ignorem, não me deixem de lado. Além disso, tem uma preocupação importante do Bolsonaro ali. Ele já pediu para a Justiça para que ele possa voltar a se comunicar com o presidente do PL, que é, desculpa, o Valdemar Costa Neto, para poder discutir as eleições municipais, que não faz sentido ele, um cabo eleitoral desse tamanho todo, que ele não possa se comunicar com o presidente do partido dele. Então tem toda essa discussão ainda que depende da Justiça e depende também desse apoio dos políticos ali que são aliados dele, que foram eleitos graças ao apoio dele no passado. Muito bem, Afonso Benites aqui trazendo informações, trazendo análise. Agradeço muito a gentileza, Afonso. Até a próxima. Muito obrigado. Obrigado.